Dona Tereza, o motivo da senhora estar hoje no programa do Rovilson através do telefone é para falar uma coisa muito importante que aconteceu na vida da senhora. Diga para nós, qual é essa coisa importante, este testemunho que a senhora quer compartilhar com todos os ouvintes da Rádio Nova Era? Já é um testemunho muito grande. Eu já faz 15 anos que eu sofri um acidente e faço tratamento em Curitiba, Pucarana. Mas dia 24 de julho eu fui para Curitiba e cheguei em Ponta Grossa, a menina do hospital ligou que o médico não ia me atender. Aí fiquei na casa da minha filha lá em Araucária, dia 25 eu fui no médico. E no médico foi bem difícil porque eu já tenho vários problemas e deu mais um, que é uma infecção reumatológica. E o médico disse para mim que é uma doença muito séria. Eu olhei para o teto do hospital e falei, eu louvo e agradeço a Deus por mais esse probleminha. Ele falou, a senhora está ficando louca, que esse não é um probleminha, é um problemão. Mas confesso para vocês que eu fui embora para casa da minha filha triste, não, mas um pouquinho angustiada. Porque, poxa vida, eu numa cadeira de roda, ficar numa máquina ia ser muito difícil para o meu filho cuidar. Mas sempre eu tive esperança que Deus tinha algo para fazer na minha vida, só que eu nunca pedi para Ele me curar. E na noite da quarta-feira, eu sempre assisto a missa, que começa às 8 da noite e termina mais ou menos às 10h30 da noite na Canção Nova. Só que meu filho, meu genro, estava assistindo na televisão, eu não podia pedir para ele assim, fiquei com vergonha para colocar na Canção Nova para mim. Uhum. Mas se eu tocasse no Santíssimo, estava bom. Terminou a novela e eu ainda consegui assistir uns 8 a 6 minutinhos. E todo dia de manhã, muitos anos, eu levanto para orar 3 horas da manhã. E eu estava orando, fechado o olho, orando, de joelho no chão. E eu ouvi uma voz que me dizia que eu ia para Aparecida do Norte, eu ia voltar andando. Eu abri meu olho e falei, Senhor, será que eu estou ficando louca mesmo, igual o médico falou? Mas continuei orando com o olho fechado e aquela voz veio e me disse, você vai para a Aparecida do Norte, você vai voltar andando, a sua cadeira vai ficar lá na sala de milagre. E confesso que eu chorei a noite inteira, a madrugada toda. Quando foi de manhã, meu filho, meu genro, que é um filho para mim, ele veio na beirada da cama onde eu estava deitada no chão, me deu bênção e eu falei, meu filho, se você não querer ir para a Aparecida do Norte, nós não vai. Dia 5 de setembro eu vou, aí a gente vai. Ele olhou para mim e falou, mãe, se a senhora está com tanta vontade de ir, a gente vai levar a senhora. Porque foi o pai dele e a mãe dele que me levou, porque tinha falado que me levava para a Aparecida do Norte. Só que meus filhos não queriam que eu ia, que eu tinha feito a cirurgia. Estava com 8 dias. Mas, quando foi ele levantando para ir trabalhar, eu falei para ele, meu filho, volta e liga a televisão para mim que eu quero assistir a missa. Ele ligou a televisão na Canção Nova para mim. E quando... eu não lembro o salmo que o padre estava lendo, cantado, né? Que dizia assim... eu não lembro assim o salmo, mas que dizia que molhava a fronha do travesseiro de tanto clamar a Deus à noite. E ele explicou que Deus sabia de todas as minhas necessidades. Aí eu estava chorando, o sogro da minha filha, o seu Luiz, chegou no quarto e falou para mim assim, Dona Tereza, a senhora quer vir trazer café para a senhora? Eu falei, seu Luiz, eu estou em jejum. Ele falou, por que a senhora estava chorando? Eu falei para ele que eu estava chorando. Seu Luiz, se nós for para a Aparecida do Norte, o senhor compra uma bengalinha de pau para mim? Ele falou, mas e a cadeira de roda? Eu falei, seu Luiz, eu tive uma visão, não foi um sonho, porque eu estava acordada. Que eu ia para a Aparecida do Norte e eu ia voltar andando. Aí ele falou para mim assim, mas se fosse verdade, a gente comprava quantas bengalinhas precisasse. E na visão que eu tive, meu anjo, foi uma visão real mesmo, que eu saí de uma sala que parecia que era puro ouro, eu andando com a bengalinha de pau mesmo.
Eu contei para ele, ele saiu chorando e falou para a mulher dele, Maria, da Dona Tereza, vê o que a Dona Tereza está falando. Ela veio e perguntou, eu falei, não, eu tive uma visão que nós vamos para Aparecida do Norte, eu vou voltar andando. E eu só contei para eles essa visão que eu tive, porque eu não tinha um centavo para poder comprar a bengalinha de pau. Como que eu ia comprar essa bengalinha lá? Ela saiu correndo e ligou para a cunhada dela, que mora também em Curitiba, em São José dos Pinhais, e perguntou se ela tinha... o pai de seu Luiz tinha 2 bengalas, muleta, e ela disse assim, não, as 2 muletas a gente doava, mas tem uma bengalinha velha de pau. E era que Jesus tinha me mostrado na revelação. Mas aí, meu anjo, durante a quinta-feira, quando foi à tarde, o sogro da minha filha que me levou para Aparecida do Norte tirou a caminhonete para minha filha sair de carro para ir para a faculdade. Quando voltou, guardou a caminhonete, a minha filha chega, o pneu da caminhonete estava furado. Isso já era 9 horas da noite, não tinha mais borracharia para arrumar os pneus, mas tinha um amigo do meu genro, do Adriano, que sabia que uma borracharia, ele indicou para ele foi lá, arrumou a borracharia, arrumou o pneu. Quando foi 3 horas da manhã que a gente levanta para arrumar as bolsas, o pneu estava furado. Mas mesmo assim a gente foi. Quem passa por aquela serra que tem de Curitiba para São Paulo, é uma serra muito alta. E naquela serra, a traseira da caminhonete do seu Luiz abriu e os caminhoneiros passavam e davam sinal para ele que alguma coisa estava errada na caminhonete, mas ele já não percebia o que era. Aí a Marilda abriu a janelinha de trás e ele deu o sinal que estava aberto e as coisas iam cair. O Adriano acho que andou assim umas 3 quilômetros para conseguir um lugar para encostar a caminhonete. E quando ele encostou a caminhonete, ele foi lá atrás para ver o que era. Ele voltou e falou para mim, mãe, o que tinha naquela bolsa da senhora? Aí eu falei, nada, meu filho, só tinha as roupas e tem um Novo Testamento com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. A minha bolsa estava pendurada e não caiu naquela serra, porque com certeza Nossa Senhora Aparecida estava protegendo aquela bolsa. A cadeira, as outras bolsas deles, o pneu de caminhonete. E quando foi acontecendo, assim, quando a gente chegou num lugar longe, que eu nem sei onde que fica, eles arrumou o pneu, nós seguimos viagem. Quando chega na Aparecida do Norte, algo diferente, eu senti quando cheguei. O Adriano falou para mim, mãe, aqui já é Aparecida do Norte. Mas no dia que eu tive essa visão com Nossa Senhora Aparecida e Jesus, eu não senti a perna, 15 anos, a minha perna começou a doer. A minha filha foi me dar banho, que eu chego no banheiro, ela puxa a minha perna para lavar e eu falo, ai filha, tá doendo a minha perna. Ela fala para mim assim, mãe, a senhora não sente essa perna há 15 anos. Eu falei para ela, Jesus começou a fazer a obra. E lá, meu anjo, Deus me provou, me testou o dia, a tarde toda na Aparecida do Norte. A gente foi em vários lugares. A gente foi lá na Igreja Velha, foi na onde está enterrado o Padre Vitor, e lá na onde está enterrado o Padre Vitor, no túmulo dele, eu enterrei meu passado, porque se eu falar para você foi triste, não, porque com Deus não nada triste. Se eu falar que foi fácil, também não foi fácil. Quem me conhece aqui sabe que não foi fácil. E se eu falar que foi difícil, também não foi, porque com Jesus ao meu lado, nada foi difícil. Na minha casa aqui mesmo teve motivo bem difícil. Quase uns 15 dias, assim, sempre eu quebrava meus dentes, eu ia tentar limpar minha casa. Escorregava no chão, quebrava os dentes, mas aquele sangue que corria da minha boca, eu falava, sangue e água que jorrou no coração de Jesus, está jorrando aqui na minha boca também. Quantas vezes eu quebrava saco
copo, estava caco de vidro e eu gatinhava no meio da casa. Os joelhos sangravam, eu não sentia. As mãos, eu olhava assim para a cruz, Jesus na cruz, e eu falava, obrigado, Senhor, eu tenho um pouquinho de um traço que Jesus tem, né, aquelas marcas no joelho. E agradecer todos os anjos que aqui em Grande Rio, todos me ajudaram. Eu não vou falar o nome de todos, porque é muitos, mas se ele estiver ouvindo, ele sabe de quem que eu estou falando. E continuamos lá na Aparecida do Norte. Não, gostaria de falar que não é a primeira visão que eu tive. Já tive vários. Deus já me curou de vários problemas, até mesmo de um câncer. Deus já me curou do intestino. Deus já me curou dos 2 seios, de um tumor muito grande na cabeça. Eu tinha uma tremedeira muito grande. Antes dessa cura agora que eu tive na Aparecida do Norte, Deus me curou a tremedeira. Quem me conhecia sabe do que eu estou falando, tremedeira muito forte. Deus sabia que se eu ficasse de pé com aquela tremedeira, eu não conseguiria andar. Mas Deus provou minha fé muito. Mas valeu a pena esses 15 anos, assim, desse acidente que eu tive. 13 anos mesmo na cadeira, foi 13 anos contado mesmo. Eu tentei andar de andador, não consegui muito tempo. Tentei andar de bengala, não consegui muito tempo de muleta. Mas eu tinha certeza que um dia ele ia me levantar. Mas eu nunca pedi para ele, não. Eu só agradecia, Senhor, isso aqui é sua serva, faça de mim a sua vontade. E quando eu sofri esse acidente, eu gostaria assim de dizer, eu sofri muito, eu entrei em depressão, foi um momento difícil, muito difícil. Mas hoje, meu anjo, eu louvo e agradeço a Deus por o que aconteceu comigo, porque eu acabei caindo nos braços de Jesus. E lá na Aparecida do Norte, foi muito maravilhoso, ele me levou 3 vezes na sala de milagre. Eu estava com tanta fé que eu falei pro meu filho assim, Adriano, se eu não ficar de pé na sala de milagre, você me leva na caminhonete e volta com a minha cadeira e deixa a minha cadeira na sala de milagre. Ele olhou para mim e falou, mãe, eu falei, não, meu filho, você faz isso para mim? Ele falou, faço. Ele já tinha me levado 3 vezes. Antes da última missa, a minha filha me levou no banheiro. Falou, mãe, vamos no banheiro? Eu falei, não, filha, mãe, não está com vontade de ir. Ela falou para mim, mãe, não vamos. E ela me levou no banheiro de cadeirante. E lá ela e a sogra dela, a Marilda, que foi o verdadeiro anjo, que tem participação de tudo, porque foi eles que me levaram. Não paguei 1 centavo, eles me levou, confiou em mim, na minha fé, e me levou. E lá eu não consegui ficar de pé dentro do banheiro, mas eu olhava para o teto do banheiro e falava para minha filha, filha, não é aqui que a mãe viu na visão. Na sala de milagre eu falava para eles, não é aqui que a mãe viu. A sala que a mãe viu na visão é a sala que tem ouro, e aqui não tem. Aí a gente voltamos para assistir a última missa, e eu falo pro sogro dela, seu Luiz, você compra um maço de vela para mim queimar? Ele falou, compro. E nós foi queimar essas velas, agradeci a Deus, Nossa Senhora Aparecida, Jesus misericordioso, por tudo que Ele fez na minha vida. Porque há muitas bênçãos. Aí a gente vai para a missa, termina aquela missa, minha filha ficou como se fosse uma flor. Depois da hora que ela me levou no banheiro, ela estava muito feliz, alegre, mas ela murchou como se fosse uma flor, ela entristeceu, ficou quietinha. Eu via que ela estava muito triste, porque ela imaginava assim, é coisa da cabeça da mãe, a mãe não vai ficar de pé. Tanto que agora ela fala para mim que ela tinha perdido todas as esperanças, porque quando eu sofri o acidente, ela não tinha nem 6 anos. Mas na hora que passou, Jesus passa primeiro coroando a Nossa Senhora Aparecida, e a minha perna começou a tremer, a calça balançava, tremendo, e passa Jesus coroando Nossa Senhora Aparecida e Jesus, e eu falei para Jesus que eu estava ali pela primeira vez, não era por mim,
por todos os anjos que Deus colocou na minha vida. Até mesmo aqueles anjos que só passou por mim. E falei para Nossa Senhora que eu ia comungar também pela primeira vez ali na igreja, mas nunca por mim. Era para todos os anjos. Terminando a missa, o meu genro fala para mim, mas onde que a senhora quer ir? Na sala de milagre ou na sala que está a Nossa Senhora Aparecida verdadeira, que foi achada no rio? E eu falei para ele assim, meu filho, eu quero ir onde está a santa, porque de dentro da igreja a gente vê ela no fundo, mas eu na cadeira de roda eu não via. E a gente foi, meu anjo. Todas as pessoas que já foram lá sabem como que é lá. Aquela rampa tem o escorrimão, e lá em cima, perto de onde está a santa, na rampa, tem o lado de cadeirante e o lado de pessoa normal, igual eu estou agora, de bengalinho. E ele não foi no lugar de cadeirante comigo, ele foi na outra rampa. E quando eu cheguei em cima, de frente com a santa, a minha cadeira travou, ela não ia nem para frente, nem para trás. Estava um guarda lá perto, polícia perto da santa. E ali eu vi que era aquele lugar que eu tinha visto. Ele falou, não, a minha mãe não fica de pé. Porque se ela ficasse de pé, o guarda disse assim, a gente ia segurar ela e você fechava a cadeira e passava. Aí eu senti uma força que parecia que a minha perna estava querendo levantar sozinha. Eu falei, Adriano, passa rapidinho aqui, meu filho. E por baixo, e vem, me segura, porque é aqui que eu vou ficar de pé. Foi aqui que eu vi, na visão que eu tive, foi esse lugar aqui, Adriano. E ele passou rápido, e ele me segurou, e eu fiquei de pé. Aquela multidão de gente chorava, agradecia a Deus, e todo mundo parou, porque tinha visto eu naquela cadeira de roda a tarde toda. O guarda quase desmaiou no meu braço, ele não desmaiou, mas assim, ele ficou amarelo e eu não sei se era o boné que estava na mão dele, caiu. E ali eu fiquei de pé e eu gritava com o Adriano, meu filho, eu estou pisando nas borrachas, porque era muito macio. Gritava, tira meu tênis. E ali eu saí gritando, meu anjo. Mas o mais bonito que teve foi que eu tive... A coisa mais bonita foi que eu tinha falado na estrada que eu ia trazer o assento da cadeira. E quando eu fico de pé, a Santa fala assim, que a Maria vai levar o assento, e eu vou falar para ela que vou levar. E a Santa fala para mim assim, isso não te pertence mais. Ela torna a me perguntar e eu vou responder que vou trazer. A Santa disse para mim assim, essa cadeira não te pertence mais. E eu saí gritando, meu filho. Parece que ela colocou um tapete. E eu saí gritando dali que eu estava pisando no tapete, eu estava pisando nas borrachas. Foi maravilhoso. Eu fiquei de pé às 5h20 da tarde. Cheguei no estacionamento, era 5:20. E estou feliz, muito feliz, estou andando, mesmo que com a bengalinha. Os médicos estão todos, assim, não entendem o que aconteceu, mas eu entendo que foi um milagre